pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre oração. Vou compartilhar com vocês algumas dicas, de como usar o seu tempo de oração, sobre o que conversar com Deus, quais assuntos conversar com Deus. E eu creio que todas as dicas que eu vou compartilhar hoje com vocês vão ajudar vocês a desenvolver uma vida de oração mais intencional e com certeza muitos frutos serão gerados nesse lugar, como crescimento na fé, intimidade com Deus, revelação de Deus, respostas de Deus. Enfim, eu espero muito que esse vídeo seja bênção na sua vida e que Deus possa iluminar a sua mente para você receber tudo que nós vamos falar aqui. A primeira dica é use a Bíblia. Então, nós precisamos olhar para a Bíblia com essa visão de que eu posso orar as palavras que estão aqui. Eu posso declarar as promessas que estão aqui na minha vida. Quando nós oramos a palavra, nós entramos em concordância com ela. Nós alinhamos o nosso coração. Nós começamos a prestar atenção, nas promessas de Deus. O que Ele diz para mim quando eu estou desanimado. O que Ele diz para mim em meio às minhas tentações. O que Ele diz para mim quando eu estou aflito. Quando eu estou passando por algo que está tirando a minha paz. O que o Senhor tem para me dizer? Quais são as respostas dele para a minha vida? E quando nós oramos a palavra, nós começamos a identificar isso. E a gente não pode conversar com Deus apenas sobre aquilo que está em nosso coração, aquilo que nós queremos falar para Ele, mas também sobre o que está no coração dele. Então, como fazer isso na prática? Já tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, sobre orar a palavra. Mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O Salmo 23 é um salmo muito conhecido e a gente vai orar ele. Inclusive, um livro muito bom para começar, a orar é Salmos. Salmos contém orações. Então, bora lá, no Salmo 23. Eu vou ler alguns versos e a gente vai então orar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Como que nós podemos orar essa palavra? Deus, tu és o meu pastor. Tu és o meu bom pastor, aquele que cuida de mim, aquele que me dirige. E se eu tenho a tua companhia, se eu tenho a tua presença, eu não sinto falta de nada. E nada me faltará, porque o Senhor supre todas as minhas necessidades. O Senhor tem me guardado, o Senhor tem me sustentado. O Senhor é aquele que me dá descanso. O Senhor é aquele que refrigera a minha alma. O Senhor é aquele que me guia pelas veredas da justiça, pelo caminho verdadeiro e por amor do teu nome. Não é porque eu mereço, não é porque eu fiz algo bom para ti, mas é por amor do teu nome. É por causa da sua fidelidade, é por causa do seu compromisso com a sua palavra. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que venham coisas ao meu redor, Deus, me assustar, tentar me assombrar, mas eu não temerei, porque o Senhor está comigo. E eu declaro essa verdade para minha alma ouvir: o Senhor está comigo. O seu bordão e o seu cajado me consolam. Em ti eu tenho consolo, em ti eu tenho proteção. Tu és aquele que me guarda. Então nós podemos declarar essas verdades, essas palavras a nós, para nossa alma ouvir, declarar nossa confiança no Senhor. Então eu não sei se você tem o costume de fazer devocional, mas às vezes aquela palavra que você leu naquele dia, que você fez o seu devocional, começa a declarar aquela palavra, orar aquela palavra. Então a primeira dica é essa. E a segunda dica, expresse para o Senhor o seu desejo de conhecê-lo mais, de amá-lo mais. O tempo de oração não é apenas para a gente listar para Deus aquilo que a gente precisa, mas é um tempo de devoção, de adoração, onde nós declaramos para o Senhor palavras belas a respeito dele, onde nós acessamos o espiritual. Então, como estão as suas orações? São apenas em volta de interesses terrenos ou você tem acessado o espiritual?
pensado nas coisas do alto, buscado no Senhor os dons, o batismo no Espírito Santo, clamado pela volta de Jesus. Em Lucas 18:8, Jesus diz: será que quando o Filho do Homem retornar à terra, ele encontrará fé? Então, como está a sua fé sobre o retorno de Cristo? Um cristão que não clama, não pensa sobre o retorno de Cristo, está frio. Nós precisamos, então, orar para que o Senhor nos tire todas as distrações que nos impedem de amá-lo verdadeiramente, em primeiro lugar, e de conhecê-lo. Orar para que o Senhor também nos capacite, que o Senhor cumpra a sua vontade em nossa vida todos os dias, que nós possamos cumprir o nosso propósito aqui na terra. Então pense também sobre o que é do alto e fale sobre isso com Deus. E terceiro, expresse a sua gratidão a Deus. Todos os dias nós temos que agradecer ao Senhor. Olha só, Ele te acordou, você está respirando. Isso é porque Ele permitiu, isso é porque Ele tem te sustentado. Então, temos tantos motivos para agradecer ao Senhor. São tantos os feitos dEle. E às vezes a gente esquece de agradecer. O Senhor é aquele que guarda o seu deitar, o seu levantar. É aquele que te livra de coisas que você nem chegou ainda a ver, que você nem sabe. E Ele te livrou. Jesus te deu uma nova vida. O Espírito Santo tem atuado, trabalhado em você todos os dias. Então nós temos muitos e muitos motivos para agradecer. Os feitos de Deus são grandes demais, são incontáveis. Então agradeça por aquilo que o Senhor já fez, aquilo que Ele está fazendo e talvez os seus olhos ainda nem consigam contemplar e aquilo que Ele ainda vai fazer. Tem uma citação do Max Lucado que ele diz assim: o coração ansioso diz: Senhor, quem me dera se eu tivesse isso, aquilo e outra coisa, eu estaria bem. O coração grato diz: ouça, tu já me deste isso, aquilo e outra coisa. Obrigado, Deus. E 4, peça. É claro que nós devemos expor para o Senhor os nossos pedidos, as nossas necessidades. Se a gente não pedir para Ele, para que a gente vai pedir? Lembra quando Jesus passou por um homem que era cego? E daí Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E o homem diz: eu quero ver. Então, quais são as suas necessidades? O que você precisa? Conte para Jesus. Mostre para Ele, exponha para Ele, coloque diante dEle, porque Ele pode fazer. E o Senhor, Ele tem prazer em nos presentear, nos surpreender, em cuidar de nós. O Senhor gosta de nos ouvir. Como um pai, Ele gosta de ouvir o seu filho. E mesmo que Ele saiba aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, Ele quer ouvir da sua boca. Então peça para o Senhor. Especifique os seus pedidos. Fale com Deus bem especificamente. Deus, eu queria isso se for da sua vontade. Faça isso se for da sua vontade, porque o Senhor ouve as nossas orações e Ele também responde. E 5, ore para vencer guerras. A oração é um campo de batalha e tem coisas que a gente só vence na oração, no poder do nome de Jesus. Eu não sei contra o que você luta, se talvez é contra um pecado, é contra algo que te tira a paz, é uma batalha na mente espiritual, não sei. Mas dê nome àquilo que você luta e vença em oração, porque o Senhor pode te ajudar, o Senhor quer te ajudar, o Senhor quer intervir, o Senhor quer pegar na sua mão, o Senhor quer te levantar, o Senhor quer te colocar de pé e caminhar com você. E é poderoso quando nós nos posicionamos em oração, porque aí a gente vence, aí nós somos fortalecidos, transformados. Então você precisa orar, porque a vida é uma guerra, porque todos nós passamos por guerras, todos nós precisamos lutar, todos nós precisamos ser fortalecidos espiritualmente. Então ore para vencer guerras. 6, interceda. Às vezes a gente foca muito em nós mesmos, naquilo que a gente deseja, nos nossos interesses, e esquecemos de olhar para o nosso redor, de olhar para as coisas que estão acontecendo à nossa volta e orar por aquilo. Então ore pela sua cidade, pela sua nação, pelos seus vizinhos, pela sua igreja, pelo seu pastor. Comece a olhar um pouco as coisas que estão acontecendo à sua volta. Comece a orar por salvação.
às vezes de pessoas na sua família, às vezes de pessoas que você conhece, pessoas que o Senhor talvez coloca no seu coração. Comece a prestar mais atenção naquilo que o Senhor está te mostrando e talvez te chamando para orar por aquilo. Então a gente precisa começar a prestar atenção. O que é que está acontecendo no mundo? Como os meus outros irmãos estão vivendo? Meus irmãos na fé, que estão em outros países, talvez sendo perseguidos. Como que está a minha nação? Como que está a minha cidade? Como que está a minha igreja? Como que está o meu pastor? Comece a prestar atenção nessas coisas e Deus vai começar a ministrar no seu coração sobre o que você deve orar e interceder. E ore também por sabedoria. A palavra de Deus nos diz que se estamos passando por algo e precisamos de sabedoria, devemos orar e pedir ao Pai. Se nós pedirmos com fé, Ele irá nos conceder. Então ore por sabedoria. Ore para que você tome as suas decisões com sabedoria, que você possa viver a sua vida com prudência, para que você possa discernir o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor, o que é um falso ensino e o que é um verdadeiro ensino da palavra. Ore por sabedoria para que você não seja enganado, confundido por nada, que o Senhor abra os seus olhos espirituais, que você saiba entender e compreender a palavra do Senhor com muito amor e com muita humildade. Então nós precisamos orar por sabedoria, porque o tempo todo nós estamos tomando decisões, nós estamos fazendo alguma coisa, nós estamos tendo que lidar com algo que nós precisamos de sabedoria, a sabedoria que vem de Deus. E por último, ore pelo seu coração. Seja transparente com o Senhor sobre as suas fraquezas, as suas feridas, as suas mágoas, os seus sentimentos. Qual foi a última vez que você orou para Deus pedindo cura, transformação? Nós precisamos orar e dando liberdade para o Senhor operar em nós, mudar aquilo que precisa ser mudado, nos transformar, fazer uma faxina se for necessário fazer e mostrar para o Senhor, expor para o Senhor. Às vezes a gente não faz isso porque a gente não quer sondar o nosso coração. A gente não quer ver que ele está uma bagunça, que a gente precisa ainda de mudança, que a gente ainda não está agradando o Senhor. Outra coisa, quantas vezes a gente quer respostas prontas? Será que eu posso fazer isso ou não posso? Eu devo isso ou não devo? O que você acha sobre isso? E a gente não pergunta para Deus, a gente quer transferir essa pergunta para outra pessoa, menos para Deus, quando nós podemos diretamente perguntar para Ele. Então, se você tem dúvidas sobre algo, pergunte para Deus. Deus, o que você pensa sobre isso? Eu posso ou não posso? E Ele vai mostrar para você. Ou Ele vai te dar paz, ou Ele vai começar a te incomodar, mas Ele vai responder. Orar pelo nosso coração para que o Senhor sonde as nossas motivações, intenções, também para que Ele nos livre das comparações, da inveja, de sentimentos que não provêm dEle. Que Ele nos livre dos enganos, porque o nosso coração muitas vezes é enganoso. Então orar para que o Senhor habite em nós, que Ele more em nosso coração, que a Sua palavra seja guardada aqui dentro. Nós também precisamos orar para que o nosso coração tenha descanso no Senhor, para que o nosso coração saiba esperar nele, para que o nosso coração não seja um coração apressado, ansioso, mas que a gente possa esperar a vontade dele. Então lembre-se sempre de conversar com Deus sobre o seu coração e ser sempre transparente com ele. E é isso, pessoal. A oração é assim. Quanto mais a gente ora, mais a gente reconhece a importância de orar. E não existe nenhuma oração sem resposta. Não existe nada mais interessante do que a presença de Deus. Não há nada mais importante do que estar na presença dele. Então, se a gente entender isso, a gente vai viver coisas grandes na presença de Deus. Nós vamos crescer em fé. Nós vamos realmente perseverar, permanecer unidos nele. Então, às vezes a gente não vive coisas grandes no Senhor ou experiências com Ele porque a gente ainda não aprendeu a renunciar. A gente ainda não aprendeu a se posicionar com firmeza em oração e de priorizar também a presença dEle.
E mesmo quando a gente não sabe o que conversar com Deus, porque mesmo a gente tendo muito assunto, às vezes a gente vai querer apenas entrar no nosso quarto, ficar em silêncio e colocar uma música e ficar ali. Mas mesmo nesses dias, você diz para o Senhor: Senhor, hoje eu te oferto, eu te entrego a minha presença. Eu tô aqui. Porque mesmo sem ter o que dizer para o Senhor, mesmo com meu coração ferido e machucado, mesmo não conseguindo falar nada, eu sei que o Senhor entende. Eu sei que o Espírito Santo fala por mim. Eu sei que o Senhor está aqui, contempla aquilo que eu estou vivendo. Então não deixa de buscar o Senhor por não ter o que dizer, por não saber o que falar. Porque mesmo quando você não sabe, Ele sabe. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e edificado a sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, também deixa um comentário, compartilha com alguém, com seus amigos. E é isso, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Tchau.